Olá, meus caros, Relatos da Minha Fé, segunda edição, o último vídeo para esse quadro. Chegamos ao fim depois de 56 vídeos. Estava projetado termos uma terceira edição, mas resolvi não realizar porque tem tempo, tem que analisar, tem que pesquisar. E depois, esse quadro que é tão maravilhoso, porque faz a gente crescer na fé de alguma maneira, não tem tanta relevância aqui no canal, talvez no futuro terá, e quando ter, aí eu posso voltar com a terceira edição, e também penso que essas duas edições já estão mais do que suficientes para, porventura, um dia fazer um livro, fazer alguma coisa com esses relatos nos vídeos, que são testemunhos de viva voz da minha pessoa, do que eu vivenciei durante esses já 15 anos de experiência cristã, desde 2005 até o prezado momento no ano de 2020. Então nós vamos a essa última edição. Aqueles que acompanharam os vídeos, eu quero agradecer, que comentaram, deram seus likes e gostaram. Os críticos sempre vêm, porque não gosto de ouvir algumas verdades. Mas lembrando aqui que esse quadro visou trazer a mais pura verdade sobre tudo o que eu vivenciei. Inclusive, nesse meio tempo, tivemos aí barreiras da própria, que foi citada aqui algumas inúmeras vezes. Isto porque eu pertencia à mesma, não poderia estar falando de outra. Meus relatos pessoais foram adstritos no sistema religioso que eu pertenci, IPDiano, da IPDA, e a mesma, claro, principalmente com outras temáticas de outros quadros, perseguiu aqui o canal, foi notório, ameaça de processo, porque falar a verdade dói para quem vive na mentira, para quem não segue um evangelho verdadeiro. A pessoa que segue o evangelho verdadeiro, ela nem se preocupa, ela deixa tudo nas mãos de Deus, assim como eu deixei muitas problemáticas, situações adversas que eu enfrentei e passei ao longo desses anos, dentro e fora do sistema, ou como cristão. Mas em tudo somos mais do que vencedores por aquele que nos amou primeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero relatar nessa última edição algumas coisas boas, sim, já que muitos dizem que eu só falei coisas más aí nesse quadro, ou nos vídeos, no caso. Quero relatar algumas pessoas que ficaram no meu coração quando eu estava no sistema ou na religião. Aprendi alguma coisa? Aprendi, porque teve erros e a gente aprende com os erros. Um erro, talvez, que eu aprendi principalmente, foi de eu ser fanático à instituição, alienado à instituição, ao ponto de eu não ganhar nada com isto, ganhar incomodação, processo. Como até falei num vídeo, o que você ganha com a igreja, não com a igreja do Senhor, ou você sendo a igreja do Senhor, mas com a igreja CNPJada, com empresas. Você não ganha nada. Só se você paparicar muito as lideranças, te der lá um salário, você ser um pastor renomado, aí você também não tem liberdade para falar nada. Você é um capacho, uma marionete na mão dessa gente. E graças a Deus, Deus nos chamou para sermos livres, sermos obedientes a Ele, mas sermos livres. Não chamou para a gente para ser escravo, com toda certeza que não. Chamou nós para servir e não para sermos, de fato, poderosos. Jesus veio para servir e não ser servido. Então nós não viemos para ser servidos. Nós viemos para ser servos do Senhor. E esse é o melhor cargo que existe. Mas outros procuram rótulos, títulos. E aqui já cabe também meu comentário, que eu nunca visei rótulos, títulos. Se você ver os vídeos que eu falei dos relatos da fé, não aparece ali de maneira alguma, ou eu não falo ali de maneira alguma que eu entrei em instituição religiosa para ter alguma vantagem
no âmbito monetário, ou para ter títulos, rótulos, cargos, nada. Eu entrei porque fui ilusoriamente enganado quando me disseram que eu tinha que congregar, porque se não congregasse, Jesus viria eu ir para o inferno. Sendo que eu não aceitei dentro dessa instituição, eu aceitei Jesus na rua e ali valeu tudo. Valeu inclusive ao ponto de eu, se não me batizasse, ser salvo, porque eu aceitei com o meu coração aberto e gostoso a Cristo. Então, meus caros, essa é a lição que ficou bastante em mim. O que adiantou o meu fanatismo? Eu era uma pessoa idólatra, como muitos vêm aqui, de uma maneira idólatra, ainda defender a instituição e defender a imagem de algumas lideranças, ou da própria liderança que já faleceu. E o que você ganha com isso? Você não ganha nada, você tem que defender o Evangelho de Cristo e nada mais. O homem nessa terra é suscetível ao erro. Defender placa de instituição, fazer contenda, achar que a instituição salva e que se você não pertencer àquela instituição você vai para o inferno. Pois é isso que eu pensava nos primeiros anos de congregado, porque era doutrinado assim, se ensinava assim, se sair vai morrer, se sair vai para o inferno, aqui é o canal de bênção, aqui tem Deus, aquela coisa toda. São ensinos heréticos e mentirosos. Se a gente estudar bem a Bíblia, porque Deus não criou nenhuma instituição, foi o homem. Outra lição que tem a ver com a questão de idolatria, de fanatismo, é eu não ter sabido o momento certo de ter saído. Porque eu tive alguns momentos para sair, não sair, dever ter saído naquele momento e evitar mais constrangimentos, mais sofrimentos. A Bíblia chega a nos dizer, Salomão, não seja demasiadamente ímpio nem justo, porque senão vai trazer sobre si problemáticas. E eu quis ser naquele sentido. Só que quando realmente eu saio, foi a melhor coisa que eu fiz, querendo ou não. Mas eu já estava esgotado. Por muitas problemáticas, por muitas coisas em si. E eu denunciando as hipocrisias, não aguentando mais ver as hipocrisias. O camarada pregando, fazendo tantas esbórnias, fazendo coisas assim, erradas. Eu não estou generalizando, não estou dizendo que são todos assim, mas as grandes lideranças, praticamente todos que subiram em cima do púlpito, conhecidos na minha época, desse sistema caíram ou se arrebentaram, ou estão lá usando de engano. Então não tem mentira. Mas como eu disse, eu não vou falar nessa última edição sobre essas coisas. Talvez essa questão da lição, da moral extraída dessa lição, moral da história, foi deixar de ser fanático, idólatra, alienado e também de saber agir no momento certo, não ficar esperando. É para sair, sai. É para entrar, entra. Ser mais decisivo, ser mais prudente como a serpente, simples como uma pomba. Na época eu era bastante ingênuo, isso também favorece quem? Aos lobos devoradores, aos enganadores. As pessoas vão para as instituições porque estão passando por algum perrengue. Eu estava vulnerável com problemas psíquicos porque tinha perdido meu avô, não sabia lidar com a questão da morte familiar. Eu aceito Jesus por aquilo, fiz bem. Só que eu vou para um sistema religioso que me fanatiza e me faz ser, em alguns aspectos, pior do que qualquer um outro. Isso não é de Deus. E depois com as hipocrisias todas, você se santificando contra a partida dos jovens nas esbórnias e tendo os mesmos direitos. Os filhos das grandes lideranças, principalmente esse que a gente deve falar. Enfim. Bom, com relação a ter feito algumas coisas interessantes que eu acho que eu posso relatar aqui, eu penso que ter algumas amizades com pessoas com uma certa experiência no Evangelho, pessoas que já partiram para o Senhor, e me trazem saudade, que eu sinto realmente muita compaixão, muito amor para essas pessoas, senti, obviamente, que já partiram, os irmãos mais antigos,
Já citei até algumas dessas, não só nesse quadro, mas em outros vídeos. Também a possibilidade que, querendo ou não, a religião me deu de externar aquilo que eu pensava. Claro que se externa por um período, depois é cortado, porque não pode falar o que eles devem de fato ouvir, tem que falar o que eles querem ouvir. Esse é o grande problema. Mas querendo ou não, eu tive essa oportunidade. Do mesmo modo, oportunidades de enxergar as coisas como elas são e assim pensar de uma maneira diferente, porque eu sempre fui uma pessoa bastante reflexiva. Também outras possibilidades que me ocorreram, possibilidades de ter contatos com outras pessoas, de conhecer outros ambientes, de viajar também. Talvez foram algumas coisas boas dentro da sistemática religiosa. Lembrando que essa segunda edição do Relato da Minha Fé não tem nada a ver com a primeira, porque a primeira conta a partir da minha entrada no sistema religioso. E na segunda era para contar antes do sistema religioso e a terceira depois do sistema religioso. Mas aí eu fiz uma fusão nessa segunda, quase que a metade é do tempo ou até um pouco mais da metade é do tempo antes de eu entrar no sistema religioso, e o finalzinho, quase a metade, aí a partir do 15º, 16º, 7º vídeo, falando já depois da sistemática religiosa. Eu estou falando agora um pouco mais do que eu não falo na primeira edição, e estou dizendo o seguinte, que tudo serviu de alguma forma de aprendizado, e que isso que eu vou levar para mim, guardar obviamente as coisas boas. Teve coisas boas nesse sistema religioso, algumas pessoas muito maravilhosas que eu conheci que me serviram de alguma maneira. Não é que só que serviram, é que eu gostei mesmo das pessoas. Às vezes, vejam só o detalhe, o indivíduo fazendo mal a mim e eu ainda reconsiderando ou considerando a pessoa. Que eu sou assim, parece que eu gosto daquele que não gosta de mim e aquele que gosta de mim eu não gosto. Eu sou meio contraditório, né? Pelo menos tinha sido, e eu estou mudando isso aí há algum tempo. Uma coisa que eu preciso corrigir, né? Que o certo é a gente gostar, obviamente, daquele que gosta da gente. Principalmente, a gente deve gostar dos outros, no sentido do âmbito espiritual, orar, para que Deus venha salvar, porque Jesus não veio só para os bons, para os ruins, principalmente para aqueles que não gostavam dele. A gente tem que ter esse sentimento, é óbvio, mas eu digo em situações que às vezes você tem que escolher entre aquele que gosta de ti e aquele que não gosta, porque se você for atrás daquele que não gosta, você só vai ter represálias e sofrimento. Esse longo tempo que eu aprendi é deixar de lado muitas coisas, muito fanatismo, olhar mais para a pessoa, não julgar muito, no sentido de, não pertence à instituição tal, não pertence à doutrina tal, vai para o inferno. Fazia isso, fazia aquilo, vai para o inferno, não. Deus tem a misericórdia, Deus pode salvar, se a pessoa se arrepender. Deus é amor, de fato. Não é uma placa institucional de uma religião, não é simplesmente um slogan, um versículo bíblico. Deus é amor, de fato. Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus quer salvar todo mundo. Tanto é isso que Pedro vai dizer, que ele não veio para que todos venham se arrepender. Então, deixando bem de lado aquele Bruno fanático, aquele Bruno fundamentalista, agora é uma outra vertente mais equilibrada. Não é aquela coisa que você está lá no ultraconservadorismo e depois já vai para o ultraliberalismo. Você é 880, não é isso, é equilibrado. É exagero, a gente rompe com o exagero. E volta aqui a um termo razoável. Não vai para baixo. O grande problema de muitos cristãos ou crentes que estavam em sistema religioso é que eles estavam lá em cima. E já diz a máxima, quando está lá em cima já despenca com toda a força para baixo. Já vem para se arrebentar embaixo. Mas se ele fosse umas pessoas mais equilibradas, procurasse isso, eles iam tirar os excessos e iam chegar aqui. Eles não iam descer lá. Tem muitos que despencaram com tudo e só Deus para ter misericórdia para eles voltar. Então, meus caros, enfim, não vou me alongar mais, porque os quadros aqui, os vídeos,
eram para ser bem menores, 10 a 20 minutos eu tenho passado, mas serviram aí várias instruções nesse quadro. Vocês podem conferir todos os vídeos na playlist Relatos da Minha Fé. Às vezes eu recebo muitos comentários de muitas pessoas dizendo: fala disso, como é que era a sua vida lá dentro. Tá tudo aí relatado, é só procurar na playlist do canal. Procura o canal tem. Agora, nesse exato momento, dia 25 de junho, beirando 700 vídeos. Então vê, olha, praticamente tudo sobre obra, sobre igreja, sobre algumas doutrinas principais, eu já falei aqui no canal, é só procurar. Porque eu sou uma pessoa metódica, eu gosto de estar falando por temáticas, ou por, como diz aqui no YouTube, por tags, por temas. Eu não gosto de ser repetitivo. Às vezes até eu sou, querendo ou não, nos vídeos, mas nas temáticas, nos títulos, não. Para deixar como conteúdo, para deixar catalogado tudo certinho. Por isso que eu criei esse quadro. Não fiz da melhor maneira possível, com edição exuberante, mas fica o vídeo ali para você ter a imagem, o som e entender a situação. Porque como é que a pessoa pode compreender uma outra se não estudar ela por inteiro? E é isso também que eu passei ao longo do tempo a entender, a passar a compreender, melhor dizendo. Porque como é que você pode criticar alguém se você não conhece esse alguém? Tanto é que eu defendo, pois isso existe, principalmente quem faz teologia, faz dissertação em história da religião ou coisa semelhante, um estudo aprimorado de modo científico a uma instituição religiosa, a um líder religioso, para saber todas as peculiaridades dele, para entender a cabeça dele. E a partir dali você vai dizer, de acordo com a sua opinião, que você acha que você não acha. Diferente de você ficar em achismos, em fofocaiada, não adianta. Diferente do que eu fiz aqui no canal. Tudo que eu falei é fundamentado, é verdade, e eu estudei para ver, ainda checando várias vezes, para me ter essa ideia, para me lançar essa ideia, esse pensamento. Por exemplo, eu já falei aqui muito do missionário Davi Miranda, das virtudes dele, dos vícios dele, vídeos em que eu enalteço os pontos bons dele, porque todo mundo tem um ponto bom, um ponto ruim, eu tenho, você tem, todo mundo tem. Tem que ser analista nesse sentido, tem que ser analítico. Inclusive tem até um estudo da própria PUC, por um mestrando que fala sobre isso, que diz lá, o missionário veio do catolicismo, veio disso, veio daquilo. A própria biografia dele ajuda a entender mais ou menos a mente dele. Então você vai entender, por exemplo, eu captei a mensagem que o missionário se converteu na época de... Eu estou falando missionário porque eu pertenci lá, tá? O missionário se converteu na época de 1958. Era um católico roxo. A mente dele é óbvia que ia puxar para um uso e costumes exacerbado, porque era assim que era na época, tanto na sociedade como na Igreja Católica. A Igreja Católica tinha doutrina, por mais que muitos divirjam disso, tinha assim. Doutrina de uso e costume muito forte. A minha avó contava que é muito mais antiga que o missionário Davi Miranda. Se a minha avó fosse viva, ela tinha 101 anos, ia fazer 101 anos. O missionário fosse vivo, ia fazer 80 e poucos anos. Ela contava que o padre chegava numa cidade interiorana aqui em Santa Catarina e dizia para a mulher: você não vai ter uma roupa decente, não vai vestir uma roupa decente para entrar aqui na igreja para rezar a missa? Então você vai ficar de lado. Quando ele não vinha, dá quase um beliscão e dizia: sua carnuda. Então até o próprio termo que o missionário utilizava, carnuda, carnudos ou mundanos, os próprios curas, padres utilizavam na época. Então você precisa analisar isso para entender como é que é a mentalidade do camarada e para não julgar de uma maneira tão insana ao dizer: não, o camarada era um falso profeta. Eu nunca disse que ele era um falso profeta, por exemplo, como muitos youtubers dizem por aí. Eu digo que ele errou, porque o homem é falho, errou mesmo. E eu já disse lá no vídeo no que ele errou. E também disse no que ele acertou. Por essas pesquisas, por esses detalhes.
Do mesmo modo, você pode pegar esse relato da minha fé e me compreender também. Por que eu tenho esse pensamento, ou por que me ocorreu isso, até porque eu sou uma pessoa bem aberta, eu abro o leque de informações, de possibilidades do meu pensamento, diferente até do missionário, que é uma pessoa um pouco mais fechada, ou hermeticamente fechada. Então, meus caros, em suma é isso. Deus abençoe a todos. Cada um tem a sua história dentro do Evangelho. Cada um pode criar um canal e falar, compartilhar, porque isso pode ajudar muitas pessoas. Porque é com o erro nosso e com o erro dos outros que a gente aprende alguma lição, para não repetir os erros, para viver uma vida um pouco mais melhor. Por exemplo, eu não tenho filho no momento. Se eu tiver um filho, o que eu vou dizer? Filho, não seja fanático, não seja alienado, não seja apegado à instituição religiosa. Você tem que ser Jesus, Bíblia, o Pai, Filho e Espírito Santo e mais nada. É isto. Porque você é filho de Deus, siga isto de modo equilibrado. Respeite as pessoas. Ame a Deus sobre todas as coisas, próximo a si mesmo. Esse era o recado que eu vou passar. Diferente do que foi me passado. A minha mãe, fanática, me passou que se eu não fosse da EPDA, eu ia para o inferno. Se eu não seguisse os ditames do missionário, eu ia para o inferno, porque ela também foi doutrinada assim pela sua própria irmã, que aceitou Jesus e virou fanática do missionário. Entende como é que tem as coisas, as influências por trás? Isso é estudado em sociologia, antropologia, estudo do homem, para entender a psique do camarada, a mente do homem, da mulher, no caso. E assim vai. Agora eu já vejo, por exemplo, ela foi educada assim pela irmã, mas o seu pai não era fanático, meu avô não era fanático, meu avô não ia nem para a igreja católica, para a igreja evangélica. Ou seja, ele até visitava a igreja evangélica ou católica, só que ele não era fanático, ele orava todo dia. Antes de dormir, eu cansei de ver ele fazendo isso, às vezes na hora de almoçar, geralmente, também. Era uma pessoa que a gente via, mesmo não sabendo tanto orar, não sabendo como convém pedir a Deus, mas Deus pode ter usado ele de misericórdia. Teve muitos erros, mas, creio eu, muitos acertos também. E não estava em igreja quando Deus recolheu ele. Agora foi para o inferno. Se eu fosse utilizar aquela mente pregada missionária, não pertencia a IPDA, foi para o inferno, não aceitou Jesus. Ele já estava aceitando a Jesus quando ele orava a Cristo. Ah, mas não basta ser religioso. Ah, ele não se batizou nas águas. E os outros que morreram na época que não tinha reforma protestante, que não tinha mundo evangélico, foram todos para o inferno? Na cegueira, sendo que Deus perdoou o tempo da nossa ignorância, eles não sabiam. O meu avô tinha compreensão disso. É aí que vai o problema do exagero. É um exemplo, tá? A minha avó também não era fanática, apesar de pertencer a não era. Graças a Deus por isso. Tinha lá seus respeitos, mas não era. Então, depende da doutrinação, depende de tudo, dos feelings, dos sentimentos, para que a pessoa tenha um pensamento e que a gente venha entender por que ela pensa assim, por que ela age assim, por que ela faz isso, por que ela faz aquilo. Deus os abençoe. Se encerrou esse quadro. Até uma próxima, em outros quadros. E estamos juntos aí. Vamos até o fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Esse quadro, inclusive, eu comecei no ano passado. Acho que deu quase um ano desse quadro aqui. Relatos da minha fé. 56 vídeos. Alguns até bem elaborados, somente da primeira edição. Na segunda eu já falta de tempo, não tenho um computador muito bom, na realidade é um programa muito bom de edição. Fiz no que pude, principalmente no mais simplório possível só, que seria a voz e violão, seria o vídeo e áudio.